Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 13. Atos, capítulo de número 13. A partir do versículo 20, 2 versículos nós vamos ler. Aliás, versículo 21, Atos 13, a partir do 21. Aqui Paulo está fazendo um discurso em Antioquia, e ele vai fazendo uma série de relatos a respeito da história do povo, até que aqui ele entra numa área, num tempo da história, onde ele diz o seguinte, no versículo 21, depois pediram um rei, e Deus lhe deu Saul. Entenda que não foi o povo que escolheu Saul. E Deus lhe deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Quando este foi rejeitado, levantou-lhe um rei, o rei Davi, do qual Deus deu o seguinte testemunho, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que sempre está disposto a fazer a minha vontade. Pai, obrigado por esta palavra. Dai-nos o coração de Davi. Dai-nos um coração disposto sempre a fazer a tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. A tua palavra é uma semente. E eu declaro que esta semente, ela não cairá à beira do caminho para não ser roubada. Ela não cairá à beira do caminho do nosso coração. Ela não cairá num coração espinhoso para que não seja sufocada. Ela não cairá num coração cheio de pedras, de maneira que ela não possa fazer raízes. Mas ela encontrará um coração que é uma terra fértil, para produzir a 100 por 1 em nome de Jesus. Erga sua mão no ato profético e diga assim: este é o meu coração, uma terra fértil. E eu declaro que a semente, que é a palavra do Senhor, cairá no meu coração e não se perderá, mas frutificará. Isso é um ato profético, vai ser assim em nome de Jesus. Na verdade, o que Paulo descreve em 12 versículos, nesse discurso em Antioquia, nada mais é do que uma história de alguns capítulos de 1 Samuel. Paulo começa a falar a respeito de Saul, e diz assim: olha, o povo pediu um rei. Entenda que o povo pediu rei, mas quem deu foi Deus. E Deus lhe deu a Saul. O contexto em que Paulo está abordando a chegada de Saul é que até aquele momento Deus havia estabelecido líderes, e naquela época juízes sobre a nação. E esses juízes eram juízes que representavam Deus, que traziam os decretos de Deus, que governavam segundo aquilo que Deus determinava. Na época em que isso aconteceu, no Antigo Testamento, em 1 Samuel, o juiz em questão era Samuel. Samuel era juiz e ele governava muito bem sobre a nação de Israel. A Bíblia diz que Samuel era um homem tão ilustre diante de Deus que nenhuma das suas palavras, nenhum dos seus decretos caíram por terra. Samuel era um bom juiz. Não está tratando de um mau juiz. A nação de Israel e a nação de Judá, eles tiveram bons reis, maus reis, bons juízes e maus juízes. Basta você ver aquilo que Deus levanta, Deus fala a respeito dos juízes ali, você vai conhecer que existem juízes que conseguiram fazer bem o seu papel, outros comprometeram o seu tempo, como Sansão, por exemplo, ele foi um bom juiz, mas comprometeu o seu tempo. A nação de Israel, ela é governada por esses nomes que Deus indicava. E Samuel era um bom juiz, era um bom representante de Deus na terra. E até que em um determinado momento, o povo chega e diz para Samuel: Samuel, nós queremos um rei como todas as nações têm rei. E naquele momento Samuel, ele fica chateado. 1 Samuel fala sobre isso, Samuel fica chateado. Ele fica chateado com aquele pedido do povo e ele vai até Deus, e ele chega diante de Deus e começa a murmurar e fala assim: Deus,
esse povo está me rejeitando. Esse povo não me quer, Deus. E ele se queixa com Deus. E Deus responde a Samuel: você está errado, Samuel. Você está errado. Esse povo não rejeitou você. Porque quando você rejeita uma autoridade, você não rejeita ela. Você rejeita quem estabeleceu ela. Nós temos um líder de adoração estabelecido pelo governo da igreja. Se você rejeita o líder de adoração, você não está rejeitando a pessoa, você está rejeitando o encargo que está sobre a vida dela. Porque a autoridade não é a pessoa, a autoridade é a função. A autoridade é a função. Um presidente da república, ele é autoridade enquanto está na presidência. Ele deixou a presidência, ele perdeu a autoridade. Então, a autoridade da nação brasileira estava sob a presidência da Dilma Rousseff. Ela perdeu esta autoridade porque ela perdeu a função. Então, muita gente confunde pessoa com função. Quando você rejeita uma função, quando você rejeita uma pessoa estabelecida numa função, você está rejeitando a quem estabeleceu ela. Então, quando você rejeita um líder estabelecido nesta casa, você está rejeitando os pastores dessa casa. Não adianta você dizer que ama os pastores dessa casa, se eles estabelecem autoridade sobre a sua vida e você não os respeita. Samuel chega e diz assim: Senhor, esse povo está me rejeitando. Deus falou: não, Samuel, você não entendeu. Quando eles rejeitaram vocês, eles rejeitaram aquele que eu estabeleci. Romanos capítulo 13, versículo 1 diz assim: toda pessoa esteja sujeita a autoridade superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E todas que existem foram estabelecidas por Deus. Se você não quer temer a autoridade, tema Deus. Tema Deus, e aí é uma longa história. É longa história, aí já é uma outra mensagem. Samuel chega diante de Deus dizendo assim: Deus, me rejeitaram, estão querendo um rei, estão querendo outra pessoa para governar sobre eles. Deus ensina Samuel que ele está errado. Em seguida, Samuel chega diante do povo e fala assim: olha, deixa eu contar um segredo para vocês. Vocês estão aprontando comigo, mas como autoridade, eu não posso, mesmo vocês se rebelando contra mim, eu não posso deixar de orar por vocês. Porque deixar de orar por vocês é pecar contra Deus. Meu Deus do céu. Se por um lado Deus trata Samuel, dizendo assim: não te rejeitaram, por outro lado diz assim: ó, ei, se você que é líder, preste atenção numa coisa. Não importa o que fazem com você, eu te estabeleci para governar esse povo. Se esse povo te aplaudir, ore por eles. Mas se eles te vaiarem e jogarem pedra, ore por eles do mesmo jeito. Hebreus capítulo 17 vai falar sobre isso. Diz assim: queridos, a uns nós conseguimos orar com alegria, a outros com gemidos. E você vai ver que o contexto é aquele que nós oramos com alegria, são aqueles que se submetem e reconhecem a nossa autoridade. Mas aquele que se opõe à nossa autoridade, nós não podemos pecar contra Deus, deixando de orar por elas, mesmo que sejam gemendo. Aí Samuel chega, depois de falar isso, falou assim: eu vou orar por vocês, e eu quero dizer para vocês, eu vou dar o que vocês querem, mas eu vou avisar uma coisa para vocês. E Samuel diz assim: quando foi que eu peguei oferta de vocês? Quando foi que eu toquei na filha de vocês? Quando foi que eu peguei um boi de vocês? Quando foi que eu peguei alguma coisa ilícita de vocês? E todo o povo clame unânime: nunca fizeste isso. Tá bom, aí vocês vão ver, o rei que vier vai tomar sua filha, vai tomar sua terra. E Samuel faz um decreto pesado, e acontece isso ao longo do tempo. Nesse processo, a Bíblia fala que, conta uma história interessante. Conta uma história que havia uma família, e um animal desta família, um jumento, foi perdido. E havia um rapaz ali chamado Saul, e Saul era um rapaz interessante, porque Saul era muito bonito e Saul era muito alto. A Bíblia diz que o homem mais alto da nação batia no ombro de Saul. Saul era tido como o gigante da nação de Israel. Era o homem mais alto, era o gigante da nação de Israel. E Saul, então, como um bom filho, porque preste atenção, querido, Saul não começou errado, Saul começou certo. Como um bom filho, ele chegou para o pai e falou: deixa que eu vou sair procurando a sua jumenta. E levou um rapaz e saiu procurando a jumenta. Passado o dia inteiro, não achou a jumenta. Saul, como um bom filho, preocupado com o pai, perguntou assim: pai, chegou para o amigo dele, o servo dele, falou assim: vamos voltar para casa, porque eu não quero trazer preocupação para o papai. Daqui a pouco o papai está preocupado comigo,
E não mais com a jumenta, porque eu não vou voltar. Então presta atenção, Saul tinha consciência. Saul era um bom filho, não era um mau filho. Aí aquele rapaz fala assim, olha, deixa eu falar um segredo para você, que não, antes da gente ir embora, tem um profeta ali que todo mundo fala que ele sabe de tudo. Vamos consultar esse profeta antes da gente voltar para casa? Nada mais era do que uma arapuca de Deus. Eu estou cansado de ver gente que vai atrás de jumenta e encontra o chamado. Eu estou cansado de ver gente que vai atrás de jumentos e encontra o chamado. E aí ele diz assim, mas eu não tenho oferta, eu não tenho como reconhecer esse homem, porque o reconhecimento também é feito através da oferta. Aí o rapaz, não, fica tranquilo, eu tenho aqui, vamos lá. E quando ele sobe, queridos, ele encontra Samuel com uma mesa, com um banquete preparado, porque Deus já havia avisado Samuel que Saul ia chegar. Sabe o que me chama a atenção, queridos? Mais uma vez voltando a falar a respeito do valor da oferta. A oferta é sempre o objetivo do ofertante. Naquele contexto, quando eu fiz uma conta, segundo o que dizem valer aquelas moedas que Saul levou, e traduzindo em alimento, daria para fazer um bom lanche no McDonald's. A oferta que Saul deu para Samuel, dá para comprar um bom lanche no McDonald's. Mas quando ele chegou na casa de Samuel, tinha um banquete, tinha um bezerro cevado. Sempre Deus vai te dar mais do que você tem para dar para ele. Sempre. Sempre. Deus nunca vai ficar devendo nada para você. E aí ele chega ali, Deus estabelece o propósito profético da vida dele. Diz, ó, você foi chamado para isso. Você existe para isso. E Saul, na sua simplicidade, ainda com o coração muito reto, ele disse assim, não, quem sou eu? Sou o menor da casa de meu pai, a minha família é pequena, não pode ser eu. Saul sabia que ele nunca ostentou esse lugar, não era o desejo do coração dele estar nesse lugar de evidência, mas eu descobri que é exatamente quem não quer estar em evidência que Deus coloca. Toda pessoa que tem muito desejo de estar em evidência, normalmente tem muita dificuldade de chegar em evidência. Agora você, não, ai de mim, não, fica tranquilo, é tu mesmo. É tu mesmo. Eu conheço poucos pastores que nasceram e dizem assim, você é pastor. A maioria que eu conheço diz assim, eu nunca vou ser pastor. Eu falo, tá bom, vem cá, é contigo mesmo. Né? Eis-me aqui. Né? E aí, Deus coloca sobre a vida de Saul uma unção. Deus coloca sobre a vida de Saul um decreto, uma vida, um chamado. Fala comigo assim, Saul começou bem. De novo, Saul começou bem. Fala assim, o problema não é como ele começou, é como é que ele terminou. O problema do homem não é como ele começa, é como ele termina. Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. Sabe por quê, queridos? Porque você só sabe quem é você a hora que você tem, e não a hora que você deseja ter. Eu aprendi algo. Tudo que tem poder para te parar é porque tem poder para te mover. Tudo que tem poder para mover você, tem poder para parar você. Se o dinheiro, ele tem o poder para te mover, a ausência dele vai te parar. Agora, se o dinheiro não te move, a ausência dele não para você. Se o elogio é a força propulsora para você andar, a ausência de elogio para você. Só pode mover você aquilo que tem poder de parar você. Sabe o que eu descobri, queridos? É que na verdade o dinheiro não corrompe ninguém. O poder não corrompe ninguém. O dinheiro, o poder, assim como outras coisas, ele só traz à luz aquilo que já estava dentro da pessoa e não se manifestou porque a pessoa não tinha. Você pega uma pessoa sem dinheiro, é a melhor pessoa do mundo. Mas quando você coloca dinheiro aí, manifesta o que estava dentro. Não foi o dinheiro que corrompeu. O dinheiro só trouxe à luz aquilo que já estava corrompido, porém não se manifestava porque ele não estava na mão daquela pessoa. O poder é a mesma coisa. Vimos a nossa nação.
O discurso sobre uma sociedade socialista era bonito, na mão de um governo. E tinha um discurso muito bonito, e muitos votaram nele, por causa do discurso. Mas na hora que eles estiveram no poder, manifestou a verdadeira razão que estava dentro dele, a corrupção, o egoísmo, a falta dos que... Por quê? Sabe, não foi o poder que corrompeu, o poder só trouxe à luz daquilo que estava escondido, estava oculto. E o que aconteceu com Saul foi isso. Embora Saul tivesse um discurso de humildade, dentro dele já havia alguns genes de corrupção, e quando Saul está colocado no poder, aquilo trouxe à luz, manifestou aquilo que já estava lá dentro, e ele começou a fazer decisões erradas, começou a não depender de Deus. E é por isso que Paulo escreve em Atos capítulo 22, dizendo assim, sabe, quando este foi rejeitado, Deus rejeitou a Saul, porque Saul rejeitou a Deus. Um dia Deus falou assim, olha, Samuel, e esse tem 1 Samuel capítulo 16, pode abrir sua Bíblia lá, eu vou partir a partir de agora desse texto. 1 Samuel capítulo número 16. A partir do versículo 1 diz assim, disse o Senhor a Samuel. 1 Samuel 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. E eu te enviarei a Jessé, o belemita, entre os seus filhos, me tenho provido de um rei. E aí, ele tem um diálogo com Deus. O versículo 4 diz assim, fez Samuel, versículo 4 do capítulo 16, fez Samuel o que disse o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro, tremendo, perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde todos comigo ao sacrifício. Então consagrou a Jessé seus filhos, repita comigo, Jessé e seus filhos, e convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe, e era o primogênito, e perguntou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, lhe disse, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu já o rejeitei também. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab, fez passar diante de Samuel, diz também, nem a este o Senhor escolheu, então fez Jessé passar a Samá. Mas Samuel disse, tão pouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos. Fala comigo, 7 filhos. Mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a nenhum desses. Deus não é mentiroso, Deus falou um dos filhos dele. Aí ele diz assim perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os seus filhos? Respondeu-lhe Jessé, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então andou buscá-lo e fez entrar, e ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E disse o Senhor a Samuel, levanta-te, unge, é este mesmo. Assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Queridos, Saul foi escolhido por Deus, mas Saul não soube dar resposta à sua escolha. Eu tenho entendido que o problema do homem
não é se ele foi escolhido ou não, até porque o Senhor Jesus disse: não fosse vós que escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós. O problema do homem não é se ele é escolhido ou não, é o que ele faz com essa escolha. É o que ele faz com o seu chamado. É o que ele faz com o encargo que está sobre a vida dele. Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus sobe ao monte, ora, busca em Deus, escolhe 12, a quem ele quer. Entre os 12, nós tínhamos um Tiago, tínhamos um João, mas tínhamos um Judas. O problema não é se você é escolhido ou não, é que tipo de resposta você dá à escolha. Que tipo de resposta você dá ao chamado de Deus? O que aconteceu com Saul não estava na essência do seu chamado, porque na essência do seu chamado ele era bom, ele era um bom filho, ele era simples, ele era humilde. O problema foi a resposta que ele deu. E por causa disso ele foi rejeitado. Deixa eu lhe contar uma primeira verdade a respeito de você e de mim. Deus não tem substituto para você. O que Deus te criou para fazer, só você pode fazer. Não, eu vou repetir. Quando você nasceu, havia um propósito de Deus sobre a sua vida. Você nasceu por causa de um propósito. Pastor, onde é que está isso? Deus chega para Jeremias e diz: Jeremias, antes de você nascer, eu te estabeleci como profeta das nações. Então, primeiro Deus tem um propósito. Depois Deus cria alguém, materializa alguém para cumprir esse propósito. Existem algumas necessidades nessa nação. Existem algumas necessidades nessa cidade. E não é à toa que você está aqui. Você foi gerado e está aqui porque existe algo para você fazer para Deus. E por gentileza, tire da sua mente o altar. Porque isso aqui é um detalhe. O seu chamado pode estar em qualquer lugar. Eu lembro quando criança, eu cresci numa igreja batista e tinha uma musiquinha que dizia assim: posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo aos companheirinhos. Eu posso atravessar os mares para dar aos outros uma nova de salvação. Mas eu também posso, na minha escola, no meu trabalho, na minha vizinhança, exercer a mesma função do que o missionário que está lá fora. O que eu estou dizendo, querido, é que você não precisa vir para o altar pregar para cumprir o seu chamado. Você pode exercer o seu chamado na faculdade, você pode exercer o seu chamado na advocacia, como médico, como empresário. Há pouco conversávamos sobre isso. Quando Deus te criou, Ele te criou porque Ele tinha algo para você fazer. Um dia, com a graça de Deus, eu retorno aqui para falar só sobre frutificação. Mas deixa eu dizer algo para você. Você nasceu para dar fruto. E se você não dá fruto, você se frustra. Gênesis capítulo 1 fala sobre isso. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu uma ordem. A primeira ordem foi frutificai. Ou seja, você nasceu com uma predisposição de frutificação. Então você precisa dar fruto. Jesus diz: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para dar fruto. Então, nós fomos chamados para gerar fruto, para dar fruto. Essa é a razão. E nós vamos dar fruto aonde? Aonde Deus nos colocar. Você vai dar fruto na barraquinha vendendo Coca-Cola na praia. Você pode dar fruto através de uma empresa de exportação. Você pode dar fruto cuidando da sua casa. Você pode dar fruto aonde você está. Mas você precisa entender que você nasceu para frutificar. Você nasceu para dar fruto. Eu nasci para dar fruto. Mas existem funções diferentes. E Deus manda, depois de rejeitar a Saul, Deus estabelece a Davi. Eu gosto do texto, quando a Bíblia diz assim, no versículo, lá em Atos, o texto original que nós lemos, depois que Saul foi deposto, Deus achou a Davi. Deus achou a Davi. Queridos, Deus não tinha substituto para Saul. Deus não escolheu Saul dizendo assim: ele vai dar errado, eu vou levantar Davi. O problema é a resposta que Saul deu à escolha. Você percebe que Deus só o rejeitou depois das respostas que ele deu.
Porque se você olhar direito, as promessas de Deus para Saul foram assim: Saul, se você for obediente, eu te farei rei, o teu filho será rei, o teu neto será rei, e nunca sairá da tua casa esta autoridade. Ou seja, Deus não levantou Saul para depor ele, Deus levantou Saul para que ele continuasse, mas a resposta que ele deu fez com que ele fosse rejeitado. Então, a primeira verdade sobre a sua vida e minha vida é que Deus não tem substituto para você. Você é o número 1 de Deus. Entretanto, se nós não dermos uma resposta apropriada, o projeto é maior do que a minha pessoa. O propósito é maior do que eu. Eu gosto do texto de Esther, quando Esther entra no palácio. Esther já é rainha, e Mordecai, seu tio, que era um profeta, ele chega para ela e diz assim: filha, será, Esther capítulo 4, versículo 14, será que não foi para um tempo como este? Preste atenção, será que não foi para um tempo como este que você chegou aí? Ele estava dizendo: Esther, você acha que está aí porque você é bonitinha? Você acha que foi escolhida porque você é bonitinha? O rei achou você bonitinha, mas Deus te colocou aí, porque era para uma hora como essa que você está nesse lugar. Você precisa dar uma resposta na hora certa. Mas Mordecai continua dizendo: se contudo você não quiser cumprir aquilo que você foi chamado para fazer, de outra parte, Deus vai levantar alguém para fazer. Entretanto, por causa da tua resposta, você e a casa do seu pai perecerá. Ele está dizendo assim: presta atenção, Deus te chamou para fazer algo. Tem um posicionamento a respeito daquilo que Deus chamou para fazer. Ei, eu ouso dizer, é para um tempo como esse que Deus te trouxe para esse lugar. Aprenda a dar respostas a Deus por esse chamado. Saul não soube dar resposta. Por isso, Deus escolheu a Davi. A Bíblia diz que Deus achou a Davi. E ele explica, onde é que ele achou Davi? Porque ele percebeu o coração de Davi. Homem segundo o meu coração. Qual era o coração de Davi? É um coração de serviço. Sabe o que eu descobri, queridos? Deus não escolheu Davi para servir. Deus escolheu Davi porque ele servia. Não vou repetir. Deus não escolheu Davi para servir a ele. Deus escolheu Davi porque Davi já servia a ele. Tem muita gente querendo o altar, mas não serve para nada. A escolha de Davi, porque Jessé tinha 8 filhos. Samuel chega e diz assim: chama seus filhos. 7 estavam em casa, fazendo nada, mas tinha um servindo. E quase sempre quem serve é o menor. Porque Jesus falou: se você quer ser grande, seja pequeno. Seja pequeno. Se sinta pequeno. Quer ser grande? Deixe que as pessoas digam que você é grande, mas você tem que olhar para você e dizer assim: eu sou o menor. Eu sou o menor. Ele estava servindo. Tanto é que o profeta vai na casa do seu pai, ungiu um rei. Querido, a impressão que eu tenho é que o pai falou assim: é um desses 7, porque Davi não é. Segunda verdade que eu aprendi a respeito da minha vida e da sua vida é que enquanto você não aprender a lidar com a solidão e com a rejeição, você não vai conseguir ir para frente no ministério. Aprenda a lidar com a solidão e com a rejeição. Aprenda a lidar com a traição, senão você não vai virar no ministério. Eu não aguento essa turma que fica com dor de cotovelo porque traíram ele, porque abandonaram ele, porque cuidaram ele. Querido, outro dia eu volto aqui, eu vou me oferecer umas 30 vezes para ver se eu sou chamado de novo. Um dia eu ia só para contar meu testemunho. Eu nasci numa favela. Morei 14 anos na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Fui rejeitado pelos meus amigos, fui rejeitado pelos meus irmãos, fui rejeitado pela avó que me criou. Era um cara doente. Todo mundo olhava para mim e eu cansei de ouvir aquela musiquinha: olha a cabeleira do Zezé, será que ele é?
Porque como eu não podia brincar de bola, futebol na favela, eu brincava de boneca. Então eles achavam que eu era do time contrário. Mas eu e Deus sabemos que nunca foi a minha praia. Mas as pessoas me julgavam assim. Eu chegava no campo de futebol, ninguém me chamava para jogar bola. Meu irmão mais velho que eu, ele fazia questão absoluta de mostrar para mim a minha insignificância. Eu era um incapaz na bola, em tudo que você pode imaginar. Eu nasci, e a impressão que eu tinha é que eu nasci para dar errado. Eu vivi uma situação de rejeição muito forte na minha infância. Ao ponto que aos 15 anos de idade eu achei que o único lugar em que eu ia ser bem aceito era no céu. Como eu já era salvo, eu tinha uma ideia errada, eu falei, eu vou acabar com a minha vida. Mas eu não sabia que o suicida não vai herdar o céu, né? Então, eu cheguei na beira de um poço, que não tinha água corrente na favela, tinha um poço. Eu falei, vamos jogar nesse poço aqui. E ali Deus me lembrou daquela mulher samaritana que Jesus chegou no poço, porque a vida dela estava estragada. E Jesus fez daquela mulher uma missionária. E naquele poço Jesus mudou a minha vida, a minha história, Jesus me curou. Eu fui curado da rejeição. Querido, eu continuo feio do mesmo jeito, mas eu amo a Jesus. Davi foi rejeitado pelos pais. Sabe, imagina, por favor, imagina. A maior autoridade da nação vai à casa do seu pai, manda reunir os filhos e você não está lá. Quer dizer para você, que se você vive rejeição, você é um escolhido de Deus para curar você em nome de Jesus. Porque não tem como servir a Deus se você não for curado. Segunda verdade é que Deus nos ensina que o amor dele é maior do que o amor das pessoas. Ainda que seu pai, a sua mãe, se o filho pedir pão, a mãe vai dar serpente, mas se a mãe que não daria, ela não te amar, ei, tem uma coisa para te dizer, Deus te ama. Deus te ama. E Ele te ama tanto, queridos, que a parte mais sensível de uma pessoa, onde ela reage mais rapidamente, são os olhos. Tenta colocar o dedo no olho de alguém que você vai ver, que é um momento que involuntariamente se tira na hora. É um dos órgãos de maior sensibilidade. Por isso que Deus diz assim, você é como a menina dos meus olhos. Está dizendo assim, se alguém tentar tocar em você, vai ter que tocar em mim. Deus te ama. Deus te ama. Davi sabia que mesmo que seus pais tivessem rejeitado, ele estava ali. Outra verdade, Deus é um Deus que ama os menores. Deus é um Deus que ama os menores. O verdadeiro elogio é aquele que alguém faz de você e não aquele que você atribui a você mesmo. Esse é o verdadeiro elogio. Você não precisa buscar posição. Deixe que Deus te coloque lá. Por isso que ele diz assim, não se assente nos primeiros bancos. Não busque os primeiros lugares. Porque pode ser que você se ache importante, mas o dono da festa acha alguém mais importante que você e manda você levantar. Sendo assim, é melhor você sentar lá atrás. Porque o dono da festa vai saber que você é importante e vai tirar você lá de trás e vai botar você aqui na frente. Quem tem que botar você na frente é o dono da festa. É Jesus. É Jesus. Então, não queira ser o maior. Seja o menor. Davi foi escolhido porque ele não pensava de si mais do que convém. Davi foi escolhido porque ele tinha o coração de servo. E ele não estava procurando o que servir. Se você olhar a história de Davi, era necessário cuidar do rebanho, Davi cuidava. Era necessário levar queijo para os seus irmãos, Davi levava. Ele foi ungido rei.
no dia seguinte de ter ungido o rei, o Espírito do Senhor havia se apoderado dele. Ele não subiu e sentou no lugar de Saul. Se você olhar na sequência, quando ele foi ungido rei, a Bíblia diz que o espírito mau da parte do Senhor tomou a Saul. E Saul começou a ficar endemoniado. E alguém falou: Davi, Saul só tem um jeito. Você tem que escolher alguém. Você tem que escolher alguém que toque bem a harpa, para que quando vier esse espírito mau, essa pessoa te sirva com a música e esse demônio vai embora. Aí Saul diz assim: busca esse cara. Sabe o que diz o texto? Alguém falou assim: eu vi o filho de Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que antes de ser ungido, ele pastoreava o rebanho. Ele foi ungido, em vez de se entrar no trono, ele voltou a pastorear o rebanho que ele pastoreava. O que tinha mudado não era a posição externa. O que tinha mudado era a posição externa, mas a posição interna era a mesma: serviço. Aquela unção habilitou ele agora a servir o rei também. Ele serviu o pai, serviu o rebanho, servia a família. Mas depois de ungido, ele também serviu o rei. Mas a essência da vida de Davi era servir. A essência da vida de Davi era servir. Davi foi esse homem. Agora, queridos, deixa eu dizer algo para você. Entre a unção, em 1 Samuel capítulo 16, até o dia que Davi tomou o trono, em 2 Samuel capítulo 1, entre esse tempo, Davi teve que aprender algumas coisas. Porque você não é ungido e logo você toma posição. Porque inclusive a vida é uma escola. O ministério é uma escola. E eu quero falar sobre, rapidamente, no máximo em 10 minutos, sobre 4 escolas que todos nós precisamos passar na vida. 4 escolas. E se você aprender a andar nessas escolas, você vai ser um homem segundo o coração de Deus. A primeira escola é que depois de ungido, a Bíblia diz que Davi foi ungido. Depois de ungido, entenda que aqui foi a unção de Davi. Vamos estabelecer um marco profético, físico. Aqui é a unção de Davi. Davi foi ungido. Lá naquela ponta foi quando ele assumiu o trono. Entre a unção e o momento em que ele subiu para governar, se passaram 15 anos. 15 anos. Não tenha pressa. Eu não tenho dúvida que ele não entrou lá porque ainda haviam coisas que Deus precisava tratar com ele. Eu tenho certeza que quem manteve Saul no trono foi a imaturidade de Davi. Existem algumas pessoas que continuam no lugar que não devia estar porque você é criança. Lugar que era seu. Mas Deus não vai te colocar lá para você não se perder que nem Saul. Você tem autoridade para isso, mas não é colocado lá porque não tem maturidade para isso. Você precisa passar por uma escola. A primeira escola que Davi teve que conhecer e que você precisa conhecer chama-se Jonatas. Fala comigo, Jonatas. Quem foi Jonatas? Jonatas foi alguém que se propôs a ser parceiro, a ser amigo de Davi. Todo Davi precisa de um Jonatas. Todo ungido precisa de amigos. Agora, o que é amigo, pastor? Vamos olhar a vida de Jonatas. O que é um amigo? O amigo é aquele que assentou no coração que vai te servir. É aquele que sabe o seu potencial, conhece o seu lugar, mas também reconhece o seu. Ele reconhece o lugar dele, mas reconhece o seu lugar. Amigo é aquele que, se necessário for, ele tira o seu cinto. Ele tira o seu cinto
Porque o cinto fala do lugar que guardava a sua proteção. Ele tira o seu cinto e ele dá para Davi. Ele tira a sua capa e ele dá para Davi. Ele tira as suas espadas e ele dá para Davi. E ele chega para Davi e fala assim: eu sou, por direito, o próximo rei, mas eu reconheço que você é melhor do que eu. Por isso, eu vou fazer tudo para que você chegue no seu lugar, mesmo que aquele lugar aparentemente seja o meu. O amigo é aquele que vai fazer o que for necessário, inclusive dar o seu lugar, dar o lugar que lhe pertence, para alguém que ele reconhece que tem mais unção do que ele. Todo Jonatas precisa de um amigo. O amigo é aquele que olha para o outro e diz assim: eu vou te colocar no seu lugar, eu vou ajudar você a chegar no teu lugar profético, eu vou ajudar você a cumprir o propósito do seu chamado. Um dia, pensando sobre isso, Deus me levou aquela resposta de Elias a Eliseu. Quando Eliseu falou assim: eu não te largo. Elias falou: o que você quer, cara? Elias chega para Eliseu e fala: o que você quer? Ele falou: só quero o dobro da sua unção, só isso. Quem estabelece a condição de receber o dobro é Elias. Pastor Ademir, ouça outra coisa linda. Ele diz assim: se você me vir subir, entenda que era mais do que um ato físico de ver a carruagem subir. Ele está dizendo assim: me acompanhe, me sirva até o dia que eu subir, me ajude a subir, me ajude a subir, porque se você me ajudar a subir, você recebe o dobro do que eu tenho. Jonatas é aquele que olha para Davi e fala assim: ele tem o dobro da unção. E mesmo aquele lugar, por lei me pertence, eu reconheço e vou ajudar ele. Eu vou ser amigo dele, eu vou servir a ele, eu vou dar ele o meu cinto, eu vou dizer assim: eu vou te ajudar a cumprir o teu chamado profético, eu vou te servir. Pastor Ademir, eu quero lhe servir. Todo Davi precisa de um Jonatas. Todo Davi precisa de um amigo. Você precisa de um amigo. Sem amigos, sem referências, sem parcerias, você não vai cumprir o teu propósito profético. Chega dessa carreira solo, solitária. A Bíblia diz que o homem solitário se insurge contra a verdadeira sabedoria. Ah, pastor, você não sabe as minhas experiências dos amigos que me traíram. E o Kiko? E o que tem a ver com isso? Você foi traído? Bem-vindo ao time. Agora, queridos, eu não sou amigo das pessoas por aquilo que elas fizeram comigo, porque aquilo que elas fizeram comigo representa quem ela era. Eu sou amigo das pessoas porque eu sei quem eu sou. Eu não dou o meu braço para servir porque as pessoas me servem, porque se elas não me servem, aquilo que elas erem, eu sou, independente do que a pessoa é. Eu sirvo as pessoas por quem eu sou e não por aquilo que elas fazem comigo. Ser curado. Ah, não quero ser amigo. Você precisa de um amigo. Você precisa de um Jonatas. Primeira escola para que você possa chegar aonde Deus quer que você chegue: aprenda a estabelecer amigos, aprenda a estabelecer relacionamentos. Queridos, tudo que você precisa está na mão de alguém. Alguém tem. Você quer um emprego? Alguém tem. Você precisa de uma casa? Alguém tem.
E quando você cria laços de relacionamento, aquilo que aquela pessoa tem, ela serve você. Tem amigos? Quem aqui precisa de um amigo? Levanta a mão. Amém? Deixa eu liberar um amigo para você, um Jonatas. Fica a mão erguida. Senhor, eu declaro Jonatas na vida dos meus irmãos. Amém? Você recebe? Mas eu tenho uma segunda pergunta. É uma delícia quando Deus nos dá um Jonatas. A minha pergunta é: de quem você quer ser, Jonatas? Porque querer alguém que te sirva e te coloque em algum lugar é muito gostoso. Mas a minha pergunta é: de quem você está disposto a ser, Jonatas, a oferecer o seu lugar para aquela pessoa, porque você é amigo dela? Segunda escola: todo Davi precisa de um Saul. Querido, Saul é um mal necessário. Saul é um mal necessário. Pastor, o que você está tentando dizer? Deixa eu lhe contar um segredo, queridos. Quem era Saul? Saul era um barganheiro, mau caráter, traidor, sem palavra. Saul tomou todas as atitudes erradas. Saul era aquele cara bipolar. Uma hora dizia, meu filho, outra hora matava a flecha e mandava matar. Só uma hora você era tudo para ele, outra hora você não valia nada. Você conheceu gente assim? Não, levanta a mão. Sabe aquele chefe que vive pisando no teu carro? Sabe aquela pessoa que vive te explorando? Sabe aquele líder espiritual que você já teve lá atrás, no passado, que fez você sair daquela igreja zangado, bravo? Aquele Saul. Deixa eu contar um segredo para você. Saul é um mal necessário. Sabe por quê? Porque Saul nos ensina a nunca fazer a mesma coisa quando nós estivermos governando. Sem Saul, talvez a gente agisse como Saul. Mas quando você passa por essa escola de vida, que são os Sauls da vida, aquelas pessoas que não são muito boas, mas que Deus coloca na nossa vida para nos aperfeiçoar, para tratar o nosso caráter, para tratar a nossa fé, para tratar a nossa convicção, para tratar a nossa dependência. É aquela pessoa que faz tudo para dar errado, mas você conhece o Deus que faz dar certo, e você não desiste, porque Saul entrou na sua vida. Você diz assim, Saul é problema de Deus. Eu não vou abrir mão do que ele me chamou para fazer por causa de Saul. A segunda escola é quando você encontra Saul, o mal necessário, alguém que te ensina a nunca ser aquilo que ele é. Querido, eu sei que você tem o seu Saulzinho e eu tenho os meus. Todo mundo tem o seu Saul. Eu descobri algo. Todo mundo tem o Saul que precisa. E o pior é que às vezes o teu Saul está em casa, dormindo do seu lado. Seja ele do sexo feminino, seja ele do sexo masculino. Às vezes o teu Saul divide o prato de comida com você. Às vezes o teu Saul está sentado no escritório do teu lado, está na mesa da faculdade sentado, está contigo na fábrica. Nós sempre vamos ter Saul, querido. Agora, por gentileza, entenda algo. Só tem poder para te mover aquilo que tem poder para te parar. Se encontrar Saul te para, é porque quando você não tem Saul, você se move. Então, a segunda escola é: aprenda a lidar com a adversidade. Aprenda a lidar com a oposição. Aprenda a lidar com a crítica. Aprenda a lidar com a injustiça. Para tentar amarrar uma quarta vinda minha aqui, um dia eu vou pregar só sobre isso aqui. Deus me deu um rema sobre a autoridade espiritual, como lidar com ela, seja ela boa ou má.
Fala comigo assim: na escola da vida, todo mundo precisa de um Jonatas. Então aqui, Davi foi ungido. Aqui ele encontrou Jonatas. Mas em seguida, na escola da vida, você precisa encontrar Saul. Saul forja o seu caráter. Eu sei que todo mundo tem Saul. Mas a minha pergunta é: será que a gente é Saul na vida de alguém? Porque é muito fácil detectar quem é Saul na vida da gente. Agora, será que em algum momento, em alguma área da nossa vida, nós não estamos sendo Saul na vida de alguém? Diga assim: terceira escola. Todo Davi precisa de um Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi aquele que pegou um vaso de azeite e derramou sobre a vida de Davi. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, a vida dele nunca mais foi a mesma. Samuel são as nossas referências. Samuel é aquele que nos faz lembrar que existe gente séria. Samuel é aquele que a gente se inspira. Samuel é aquele que a gente diz assim: eu quero me parecer com ele. Samuel é aquele que a gente diz assim: meu Deus, esse é um homem de Deus. Samuel são pessoas que entram na nossa vida como bons exemplos. Agora, por gentileza, entenda: Samuel não é modelo. Fala comigo: Samuel não é modelo. Porque homem nenhum é modelo. O modelo é Cristo. Os homens são referências, são exemplos. E podem ser exemplos bons ou ruins. Mas Samuel era um bom exemplo. Samuel era uma boa referência. Samuel era alguém que incendiava o coração de Davi. Interessante que Samuel não encontrou muitas vezes com Davi. Mas toda vez que a coisa apertava, Davi corria para Samuel. Davi corria para Samuel. A minha pergunta é: quem é o teu Samuel? Quem é a tua referência? Quem é que incendeia o teu coração? Quem cuida de você? Quem é o teu Samuel? Quantos aqui amam o seu Samuel? Levanta a mão. Levanta a mão e diz: obrigado, Senhor, pelo Samuel que o Senhor colocou na minha vida. Todo mundo precisa do Samuel, mas a minha pergunta é: de quem você é Samuel? Quem tem com você como referência? A vida de quem você influencia? No mínimo dos seus filhos você tinha que ser Samuel. No mínimo seus filhos têm que desejar ser o que você é. E eu termino falando sobre a quarta escola. Todo Davi, diga assim, levanta o dedo e diga assim: precisa de um Jonatas, precisa de um Saul, precisa de um Samuel. Mas é importantíssimo que ele também encontre Golias. 1 Samuel 16, Davi era um rei em potencial. Ele recebeu unção e potencialmente ele era rei. Mas ele não reinou. Porque a unção, ela te habilita a ser rei. Mas vencer as guerras te coloca no lugar de rei. Fala comigo: vencer a guerra. Vencer o adversário. Isso te autoriza a ser rei. Quando Davi venceu Golias, ele voltou às mulheres e disseram assim: Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Foi a vitória sobre Golias que deu a Davi a credencial de rei. Ele só era um projeto de rei. Ele só era um potencial de rei. Ele tinha unção de rei, mas ele se tornou rei quando ele venceu o seu adversário, quando ele venceu a sua adversidade. Quem é Golias na nossa vida? É aquilo que tem tentado vencer a gente. Se você
não vencer aquilo que está tentando te vencer, você nunca será um rei. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz: todo aquele a quem te vence, de quem o homem é vencido, esse passa a ser senhor da sua vida. Queridos, se você é vencido pelo pecado, o pecado é senhor da sua vida. Se você é vencido pelas suas emoções, as emoções governam a sua vida. Se você é vencido pelo erro, o erro governa a sua vida. Davi já tinha conhecido Jonatas, Davi já tinha conhecido Samuel, Davi já tinha conhecido Saul, mas ele precisava vencer Golias. Quem é Golias? É aquilo que você precisa vencer para dar legitimidade para você estar no trono. Existem os Golias da nossa vida. E por gentileza, em nome de Jesus, não fica tentando descobrir qual é o meu Golias, porque o meu Golias eu conheço. E o meu Golias é problema meu. Cuida do seu Golias. O problema das pessoas é que nós estamos sempre olhando Golias na vida do outro. O que o outro não venceu, o que o outro não fez. Mas qual é o seu Golias? Pode ser que o Golias de uma pessoa seja preguiça, irresponsabilidade. Pode ser que o Golias da pessoa seja uma inabilidade de administrar a sua vida. Talvez o Golias seja um mau humor. E você precisa vencer ele. Talvez o teu Golias seja o teu temperamento. Por favor, temperamento não se muda, mas se deixa ele governado pelo Espírito. Todo temperamento tem a sua beleza. O problema é que nós fazemos do nosso temperamento a nossa plataforma e achamos que nós podemos, com o nosso temperamento, fazer o que nós queremos. Você não pode fazer o que você quer por causa do seu temperamento, porque existe um governo do Espírito Santo que pega o teu temperamento e faz dele uma coisa boa. Talvez o teu Golias seja a internet. Talvez o teu Golias seja algo que você não está conseguindo vencer, porque todo aquele de quem o homem presta obediência é senhor da vida dele. Qual é o seu Golias? Eu conheço os meus. Você só vai conseguir reinar o dia que você trouxer a cabeça do seu Golias. Aí você vai governar. Fique em pé, por gentileza.